tribo da MEV, já estamos aqui preparados, uniformizados, com a nossa cor amarela. A gente vai estar participando de uma conferência fechada do ACLM, que é o Colégio Americano de Medicina do Estilo de Vida, e para nossa alegria, uma conferência voltada para discutir sobre significado, propósito e espiritualidade. Um tema bastante caro para nós aqui da MEV Brasil, uma bandeira que a gente levanta aí desde o início da nossa escola e que agora tem sido reconhecido a importância dentro do Colégio Americano, que é o colégio mais antigo, né, e inevitavelmente mais simbólico aí de influência política e influência de diretrizes para todo mundo. E nesse evento o objetivo é que seja definido algumas diretrizes, alguns consensos sobre o papel da espiritualidade, do propósito de vida dentro da medicina do estilo de vida. E aí, doutor Luiz, depois de quase 1 quilômetro de caminhada, de subida, né? De escada e ladeira. Uma ladeira, como não tem no mundo. A gente chegou aqui no fazendo alto movimento da aqui, Coil ó. Tower. Acho que é esse o nome. E a vista daqui de São Francisco é incrível. Tem a ponte de cá e de lá a Golden Gate, que não tá dando pra ver agora. Mas tem a outra ponte daqui. Conhecendo São Francisco. Cara, já é a terceira placa de alerta de coiote aqui, né? Começar a ficar esperto. Bom dia, tribo. Dia 1, chegamos aqui em Palo Alto, no Vale do Silício. Então, a gente veio aqui com a missão de entender como é que está esse momento de estratégia, modelo de negócio das principais empresas de tecnologia do mundo, para que a gente possa trazer esses insights para dentro do MEV Business, que é a nossa formação de negócio aqui na MEV Brasil. Eu acordei hoje um pouco mais cedo, são 5 horas da manhã, aqui em São Francisco. Vou ter agora um foco aqui de 2, 3 horinhas para avançar no processo formativo aqui em Harvard, e a gente vai mostrando o que vai estar acontecendo mais tarde aqui no Vale do Silício.
Bom, turma, a gente está aqui no centro de visitantes da Apple, em Palo Alto, Cupertino, e esse lugar aqui é uma aula de Primal Branding. Primal Branding é um conceito de administração, de gestão de marca, em que você usa elementos que a gente chama de primais ou primitivos, que tem a ver com o inconsciente coletivo da humanidade, para ativar isso dentro da lembrança do seu consumidor. E sem dúvida nenhuma isso aqui é incrível. Primeira coisa é que o centro de visitante ele fica fora do complexo principal, que é o Circle, né, que é o círculo, o Apple Park, que você não pode acessar. Então já é um elemento circular que está no inconsciente coletivo. Então Jung fala sobre isso, né, que o círculo representa a completude, mas o interessante é que você como visitante não entra lá. Então lá é o espaço sagrado, é o espaço reservado, você não entra no círculo mágico. E tem outros elementos aqui. Então você tem um café nesse lugar, então é o primeiro lugar que você acessa, é um café onde você tem mesas para poder ter uma reunião ali, se alimentar. Todos os elementos culturais acontecem em volta da comida. Depois você tem a loja, né, a Apple Store, onde você vai interagir com o produto. Então você vai interagir com os objetos sagrados, vamos dizer assim, da marca, e você tem aulas de tempo em tempo. Então funciona como, né, uma catequese daquela marca. E você tem os elementos que você pode comprar, as roupas, objetos que você vai poder usar. Então são as vestes, os símbolos, as frases. Então isso tudo compõe o universo da marca. E por último, você tem um espaço que só tem a maquete do complexo. Então você entra no espaço, é um espaço vazio, ocupa 1/3 do centro de visitante, e a única coisa que você tem lá é uma maquete monocromática com a cor de alumínio, né? Então lembra muito a textura do computador, do MacBook, e você tem ali só com uma cor todo a maquete do complexo. Então um pé direito muito alto com uma iluminação específica que dá um aspecto de que você está num espaço de reverência. Mas tem outros elementos que eles são incríveis. Então aqui eu estou aqui perto da escada. Tem 2 escadas aqui, né, uma de cada lado, e eu quero que você note o detalhe do formato da escada. Olha a curva. O que isso aqui lembra? Essa curva aqui é a curva tanto da borda do iPhone, a borda do MacBook e principalmente do ícone dos aplicativos. Se você já assistiu um documentário sobre o design da Apple, do Jonathan Ive e o Steve Jobs, eles gastaram meses calculando a exata curva que ele queria, né, a circunferência dessa curva. Então eles aplicaram isso até na escada. Então na verdade você cria um ambiente imersivo, né? A escada ela tem uma iluminação tal que você tem uma sensação de mistério para subir até aqui no parque, da onde você tem a visão do Circle, né, que é a sede mesmo da empresa. E lá dentro você tem o parque fechado, você não pode acessar, mas você tem um jardim. Então vai lembrar muito a ideia dos jardins que aparecem nas mitologias, como os espaços, assim, o Jardim do Éden, né? Então todos esses elementos. É uma aula incrível de Primal Branding. Hoje começa o MPS, que vai ser esse encontro aí, esse consenso em relação ao papel da espiritualidade, do propósito, do significado dentro da medicina do estilo de vida, promovida aqui pelo Colégio Americano. Bom, estamos aqui na conferência do ACLM sobre sentido, propósito e espiritualidade, e uma coisa bem interessante de ver é a questão da alimentação, né? Todos os lanches, os coffee breaks, almoço, jantar, todos são plant-based. E aí vem algumas coisas interessantes em relação à nossa cultura, a diferença entre o Brasil e aqui, né? Então, por exemplo, o café da manhã é típico aqui o consumo de aveia, o que não é tão comum no Brasil.
E a aveia servida sem leite, claro, com água, e frutas vermelhas, as berries. Então, amora, framboesa, morango, blueberry, o mirtilo, o que não são tão comuns no Brasil. Então, são comuns aqui, e isso mostra a questão de por que as evidências acabam aparecendo sobre as blueberries, porque é comum dessa região. E aí nós carecemos no Brasil de evidências semelhantes a essas com as nossas berries, né, o que a gente poderia chamar, as nossas frutas. E aí a gente precisa começar a pensar, né, será que no Brasil qual seria o padrão de dieta plant-based para a nossa população? Nós já consumimos arroz e feijão, né? Arroz e feijão aqui não é uma alimentação tão comum como a gente pôde perceber, não faz parte do dia a dia. Então é mais um ponto em que precisa fazer uma adaptação das evidências da medicina do estilo de vida e das recomendações aqui do Colégio Americano para o Brasil. Hi Mark, what do you think in this conference is the most important things about meaning, purpose and spirituality that a doctor can use? So I think some of the most important aspects were for me as a physician to understand that there's a very broad definition to meaning, purpose, and spirituality, and that can apply to all of my patients. Also, understanding a bit more about the significant health effects that can come from patients and physicians integrating more completely meaning, purpose, and spirituality into their daily practices and also their practice of medicine, I think were some of the takeaways for me. Okay. What do you think is the importance of this discussion of spirituality, purpose, meaning for lifestyle medicine? It's a great question. So first is, I'd probably say the evidence, the research that supports how meaningful and how important considering this topic of spirituality in patient-centered care, whole person care, lifestyle medicine, it's hard to overlook how powerful that can be, not only in people's emotions, their feelings, their thoughts, but also in their behavior. And as I like to say, we look at medication adherence when lifestyle is the medicine. Do you have some tips to doctors put in practice spirituality, meaning, purpose today, tomorrow? Tomorrow, So the recent publication that we just put out, Religion, Spirituality, and Lifestyle Medicine, what I've been proposing is very simply is we have what are called faith-placed efforts. And so most of the time that's out in the community where we host an event at a church, but there's no faith interaction. We just happen to be placed. And many times, as I mentioned, the patient-provider interaction is faith-placed. In other words, there's no discussion of faith. So as a tip introductory, I would say to make it a little bit more faith-based is what I call faith-recognized. And so that would be an easy step of asking if a patient happens to have any religious, spiritual beliefs that might impact the lifestyle prescription, to please consider those, whatever that might be. For example, if I'm prescribing a change in diet, I might ask, are there any religious, spiritual beliefs that may impact your dietary choices? And they say, yeah, I don't eat any animal products. Okay, great, let's modify that lifestyle prescription so that it's consistent with those values that you have, as opposed to being opposed to those values. So that's called faith recognized. I can interact, the resident physician, the physician can interact with that patient without even knowing what those beliefs are per se. It's just opening up and giving choice and opportunity, and also talking about autonomy support of that patient. Say, I care about you and your beliefs, so please consider any of those, and if you need to let me know anything, please feel free to do that, and I'll make sure that we can meet you where you are. So that's an entry I think they could do now, do tomorrow. The last comment I'll make is what we call faith integrated. So this is where there is more time, more effort spent to know how do we develop and implement a lifestyle prescription that is so integrated into their faith tradition, their religiosity, that
provides a depth of connection that I think will likely be more powerful with behavior change. But the physician may or may not have the time or the comfort to do that. But if they can, it at least allows them an opportunity over time to start with faith recognized and move into more deeper levels of integrating that patient's faith into the lifestyle medicine care. A gente está aqui na discussão do colégio americano, né? Então acaba que tem uma visão da cultura aqui do país, né? Dos Estados Unidos. Você percebe que existe uma diferença cultural na forma de ver e tratar esse tema entre Brasil e Estados Unidos, e o que você vê que a gente deveria ter atenção nisso na hora que a gente vê essas definições que tirou daqui para levar para lá? Eu percebi um pouquinho dessa diferença de que no Brasil a gente tem esse fenômeno aí da bricolagem espiritual, né? De mesmo o paciente ele usar diferentes recursos de diferentes vertentes religiosas e até mesmo uma coisa mais abrangente no olhar espiritualista, digamos assim. Eu tive a experiência de conversar com algumas pessoas aqui e ver talvez em alguns lugares, não vou generalizar, mas uma abordagem mais segmentada de acordo com a religião, o background religioso das pessoas. Mas a gente também viu, né, pessoas apresentadores aqui, como por exemplo a professora Cristina Puhalski, que eu descobri que o nome dela é Puhalski, né? Que fala, que trazendo essa visão de a gente não colocar as pessoas numa caixinha. Então, eu também não quero colocar, né, a visão americana, a visão brasileira numa caixinha. Eu acho que isso varia de pessoa para pessoa também, mas eu acho que a questão da gente expandir essa visão de espiritualidade, porque para mim espiritualidade é isso, é derrubar muros e barreiras. E o que você vê, pensando em tudo, de mais importante que foi discutido e o que a gente poderia dar de dica para os nossos colegas no Brasil de colocar em prática amanhã? Amanhã, de não ter medo. Foi muito discutido isso aqui, de que mas eu tenho medo de fazer essas perguntas, eu tenho medo de cruzar a barreira ética. E uma grande vantagem de a gente como brasileiro é que a gente já tem uma diretriz de implementação da espiritualidade, por exemplo, a diretriz de prevenção cardiovascular, que é inovadora, e a gente tem ali as classes de recomendação, o que é prescrito, o que é proscrito. Então é a gente se armamentar desse conhecimento, se armamentar de tudo que já foi delineado, que inclusive está servindo para ajudar também a construir esses guidelines, e a gente não ter medo, né? Como eles falaram, se a gente tem medo de começar a abordar isso com o paciente, começa entre a gente mesmo. Treina entre a gente mesmo e depois vai para o paciente. Mas o que a gente vai perceber, a experiência que eu tenho tido na prática clínica é que abordar a espiritualidade é uma ferramenta poderosa de conexão com os nossos pacientes e de transformação também. Às vezes só uma pergunta para o paciente, se ele pratica, se é importante para ele, já é capaz de abrir. Vários debatedores colocaram isso, né, de aprofundar uma relação e você vai ter uma conexão com o seu paciente como nunca teve, né? Sim, inclusive isso foi uma coisa que foi abordada na nossa mesa, onde a gente estava construindo a parte de guidelines para a prática clínica, e foi falado isso, né, que às vezes a anamnese, a entrevista, isso por si só já é uma intervenção. Eu tive essa experiência pessoalmente, até apresentei no congresso da SOCERD do ano passado, de uma paciente que estava refratária a todo tipo de tratamento. Ela veio para avaliação de transplante cardíaco. Então, com uma disfunção grave cardíaca. E aí, só de eu fazer a anamnese espiritual e usar o questionário Fica com ela, isso foi uma intervenção. E ela, quando eu apresentei o caso dela no congresso ano passado, ela estava com a função cardíaca praticamente normalizada. Então, lancem mão desses instrumentos, porque isso é realmente transformador. É o que a gente sempre fala, né? Avaliar é intervir. E você participou de uma publicação que é um marco também na história da medicina do estilo de vida, porque você, junto com o Mark e outras pessoas, fizeram uma publicação propondo essa ideia de trazer espiritualidade para a discussão da MEV. Como é que foi isso? Começou tudo acho que três anos atrás, quando eu vim para uma das conferências da CLM, e eu fui conversar com a Beth, que era presidente na época, e perguntar para ela, então, por que a gente não fala de espiritualidade? Por que isso não está incluído? E por que isso não é um pilar? E daí ela falou, calma, mocinha, vamos um passo de cada vez. Daí ela falou, se você quer falar sobre isso, escreva um artigo, traga pôster, traga propostas de apresentação, porque a gente precisa ir começando a movimentar esse assunto. Daí foi assim que eu entrei em contato com o Mark, a gente começou a escrever o artigo e depois fui fazer parte do grupo que estava organizando esse evento aqui. Então eu acho que foi assim que surgiu.
para os nossos colegas médicos brasileiros que talvez nem tenham imaginado a ideia ainda de aplicar espiritualidade ou falar de propósito e sentido na prática. Você tem uma dica para começar a fazer amanhã? Eu olharia 2 questionários, que são o FICA e o HOPE, mas teria em mente que eles não devem ser usados como questionários, mas como perguntas para guiar a conversa. Então, o que eu recomendo fazer é primeiro você olhar o questionário e responder para você mesmo, entendeu? Como se você tivesse que responder aquelas perguntas para você ter um pouquinho do feeling do que é essa abordagem, de como que ela vai ressoar com você, e daí escolher 1 ou 2 perguntas que façam mais sentido, e você pode mudar as palavras, enfim, de uma forma que faça sentido e que flua na sua consulta, e coloca 1 ou 2 perguntas de um desses questionários e vê como isso vai indo, e daí você vai construindo a partir disso. E aí, Dr. Luiz, o que é que ficou aí de ensinamentos, de insights desse evento que a gente está levando aí pro pessoal da turma da MEF Brasil? Estamos aqui no aeroporto de San Diego, indo para Atlanta, né, depois que terminou o evento. Eu acredito que o mais importante é a confirmação de que os temas de espiritualidade, propósito, sentido de vida, eles fazem todo sentido dentro da medicina do estilo de vida mesmo. Eles são, e isso vários debatedores colocaram, eles são motores de mudança do estilo de vida. Então o que importa é isso, né? Acho que outra questão é que existe uma percepção também clara de que existe um vazio de sentido nas pessoas, na cultura hoje, e que isso é um tópico importante em saúde, e aí começa a se usar o termo de saúde espiritual, cuidado espiritual, né? Até a Cristina Prochowski, ela, na mesa que eu estava participando com ela colocou isso, a gente precisa cuidar dessas necessidades existenciais, dessas necessidades espirituais dos nossos pacientes. Então acho que o que fica é a clareza de que é preciso fazer alguma coisa e a gente não deve complicar, né? Acho que isso todo mundo comentou, não complique, comece a conversar com seu paciente sobre isso, só avaliar já é intervir, né? Então a gente não precisa ficar com muita vergonha, com muito medo de falar com o paciente sobre esse tema. E comparando o nosso contexto brasileiro com o contexto americano aqui, do que a gente teve contato, né, das conversas com os participantes, o que você julga que seja diferente e que isso modifique pensando na prática clínica, né, pensando no médico que vai estar atendendo os pacientes de culturas diferentes? Isso é um tópico interessante porque tem 2 questões, como está hoje e como pode ficar no futuro, né? Hoje a gente percebe que aqui existe uma dificuldade maior de trabalhar com essas questões de espiritualidade na saúde, então os médicos têm medo de perguntar sobre isso. Alguns debatedores até falaram que esse é um tema que é, de certa forma, politizado aqui, né? Então, por isso existe uma complexidade de discutir esse tema, primeiro pelo caráter privado do assunto, né? E segundo, pela politização também do assunto. No Brasil é muito diferente, a gente tem uma tranquilidade maior, então é muito normal para a gente discutir isso numa forma muito mais aberta. Os pacientes não têm problema de discutir esse tema, eles até gostam, acham legal quando o médico discute, mas teve um colega americano aqui que ele fez uma observação interessante, que da mesma forma que com alimentação a gente não deve copiar o padrão daqui, talvez no Brasil a gente tem que tomar cuidado para não existir esse mesmo tipo de tendência, né, da gente polarizar assuntos de religião. E aí a gente ficaria parecido com o quadro que tem aqui. Mas existe uma diferença clara, né? Culturalmente, no Brasil, a gente tem muito menos dificuldade, é um tabu bem menor para os pacientes. Mas acredito que os médicos têm dificuldade, eu acho que mais porque a gente não sabe o que fazer com o que o paciente vai trazer.